Eu só queria fazer um registro, se possível, algo que eu fiquei bastante feliz, que eu até comentei pela manhã, que tinha um pessoal de Santa Catarina, mas eu soube que tem uma colega de Pato Branco. Isso é muito legal. Dá um tchauzinho pra gente, isso. Só saber que você... Tem alguém de alguma outra localidade que não Curitiba? São José, óbvio que vale, super capital paranaense. Cascavel. Poxa, que legal. Isso eu gostaria de deixar público. Aeroporto Internacional de São José dos Pinhais. Então tá certo, minha gente. Tem a colega que é de Santa Catarina, né, que veio com o marido. Eu fiquei sabendo por fontes seguras que tinha pessoas de Ponta Grossa assistindo. Aí, ó. Então isso... Também. Porto Alegre, Alessandra. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Em nome da comissão... Boa tarde. Obrigado. Em nome da comissão, gostaria mesmo de agradecer essas pessoas que vieram, às vezes, de tão distante, de uma certa maneira, utilizarem o seu final de semana para estar aqui presente, prestigiando o evento, sabendo que tem a comodidade de ser online, né? Mas veio aqui presencial, isso para a gente fica extremamente agradecido. A nossa próxima palestrante, o nosso próximo tema vai ser o projeto Ciranda, da Universidade Federal do Paraná. E eu convido para vir conversar com a gente aqui a Alessandra Bianchi. Ela é psicóloga pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem doutorado em psicologia pela Universidade de Barcelona, é professora na Universidade Federal do Paraná, onde coordena um grupo de pesquisa em trânsito e transporte e atualmente também o mestrado em psicologia. Ela foi minha orientadora. Então, gente, boa tarde. Eu queria inicialmente agradecer o convite da comissão especial do grupo para estar aqui. Ou seja, trabalhamos muito tempo juntos e para a gente não foi tão traumático assim. Enfim, entre mortos e feridos. E o Hugo me pediu para falar de Ciranda. E eu estava aqui de manhã ouvindo as falas das pessoas e pensando ainda por outro lado, eu olho o programa e digo, que orgulho, meus alunos, mas meus alunos estão aí no programa, ou seja, o povo continua na psicologia do trânsito e está tentando levar algumas das coisas que a gente passa algum tempo discutindo para frente. E me marcou muito a Elô dizendo assim, eu sou chata. Eu sou chata porque eu entro no meu carro. Gente, a Elô é chata e eu sou muito chata. Porque eu já estou no ponto seguinte. O do carro é óbvio, que o carro nem liga, senão vai estar vestindo de segurança. Mas eu já assumi uma outra postura que assim, eu te convido para jantar em casa. Eu já ligo antes perguntando, quem vai beber o quê? Beleza. Se vem uma informação tipo, olha, vamos beber um vinho, uma coisa assim, perfeito. Quem vai dirigir? Porque depois que as pessoas assumiram isso, eu faço controle mesmo. Não adianta você dizer, deixa eu beber um pouquinho, não vai beber. Porque se você for beber, você não vai poder pegar o carro depois. Então, esses dias chegou uma pessoa e me disse assim, tá, mas eu vou beber meia taça de vinho. Eu disse, perfeito. E a pessoa disse, não, eu vou beber meia taça de vinho porque a gente vai ficar bastante tempo aqui. Eu disse que era muito chata, né? Eu servi a meia taça de vinho, eu olhei no relógio quando a pessoa terminou a meia taça de vinho, e eu disse para ela, bom, eu espero que a conversa esteja muito agradável, porque por questão de segurança nós temos mais umas 3 horas pela frente para eu te liberar. Então, eu concordo com ela, tem que começar com a gente. Se a gente acha, se a gente acredita no discurso que nós fazemos em termos de segurança,
Nós temos que botar em prática, nós temos que ser chatos. Ninguém vai perder amigo, no máximo tu ganha alguém de carne emburrada. E se for para perder, muito amigo não era também. Então, vale a pena, gente. Mas, bom, me pediram para falar do projeto Ciranda. E eu vou falar do projeto Ciranda e um pouco mais. Bom, como eu já disse, eu sou professora da Universidade Federal do Paraná. Faz 10 anos que eu estou aqui em Curitiba. Eu sou de Porto Alegre. E é genial trabalhar na universidade. E é genial por muitos motivos. Entre eles, a coisa que você tem sempre um grupo muito bacana para discutir ideias. A gente convive o tempo todo com estudantes dessa faixa aí dos 17, 21 anos. Eles trazem ideias, eles trazem questionamentos, eles trazem problemas. E isso é uma experiência que é fantástica e que te faz o tempo todo você estar muito atualizado. Porque não são só as estatísticas na nossa área de trânsito, então eu tenho o privilégio de não ler só as estatísticas, mas ouvir pessoas que fazem parte do grupo das estatísticas me confirmando que é tudo aquilo mesmo. É assim, professora, pois é, sabia que eu devia ter bebido e dirigido, mas sabe como é que era? Isso te ajuda a pensar sobre pautas que você precisa tratar e sobre como tentar mobilizar essas pessoas. Então, lá dentro da universidade, nós temos um grupo de pesquisa, que é o Grupo de Trânsito e Transporte Sustentável, e dentro do grupo a gente faz atividades de ensino, pesquisa e extensão. O que a gente faz em ensino? Ensino. Nós temos na graduação a possibilidade de que psicologia do trânsito não é uma disciplina obrigatória, ela é uma disciplina optativa na nossa graduação. Ela é uma disciplina que ela tem 3 créditos. Isso é muito bom, porque isso chama a atenção dos alunos. Primeira vez que eu fui dar aula nessa disciplina, eu disse, super bacana, super entusiasmada, era professora nova na universidade, então vou abrir uma optativa, vi lá 20 tantos inscritos, eu disse, uau! Cheguei na aula e cometi o primeiro erro. Eu perguntei para os alunos, por que é que vocês vieram fazer essa disciplina? Ai, gente, sabe qual é a resposta padrão? Você sabe que vocês já foram alunos. Estou precisando de horas optativas, professora. Verdade seja dito, tinha naquela turma lá de 2007, uma única aluna que disse, eu vim porque eu quero saber o que faz psicologia do trânsito. Essa aluna depois fez mestrado e ela trabalha hoje como psicóloga no Ministério dos Transportes da Noruega. Ou seja, pelo menos essa. Então, quem vai pela disciplina vai bem depois. Vai na Noruega ou para outros lugares, enfim. Mas o bom é que você é reforçador do professor depois. Você pensa, quem veio que queria fazer psicologia do trânsito. Aí depois eu dei ela mais uns 2 anos, passei muito tempo sem ter carga horária para poder abrir a disciplina. E o ano passado a gente abriu de novo. E o ano passado eu já não pergunto mais, eu já digo para os alunos, não vou perguntar, não quero saber porque eu sei a resposta. Pensem, uma disciplina sexta-feira, às 7h30 da manhã. Mas a disciplina tinha mudado. A disciplina agora ela é 1 crédito teórico e 2 práticos. Então a gente tem que dar atividades para os alunos fazerem fora. Aí eu olhei o distribuição de disciplinas e disse, eles têm aula todas às 8h30. Eu disse, eu vou botar às 7h30. Tem gente que disse, é louca, não vai se matricular ninguém. Se vão, eles precisam, agora eu já entendi, eles precisam de carga horária, então eles vão. Vieram, gente, de novo, nós começamos o semestre, acho que eram umas 23 pessoas, né? Fechamos com 18, 19. E foi muito bom ter dado a disciplina. Eu acho que eles aprenderam sobre psicologia do trânsito, acho que eles conseguiram ver uma visão diferente. É óbvio, eles estavam lá pelas horas. Mas sabe o que foi mais recompensador na disciplina? Foi quando lá, numa altura do semestre, um dos meus mestrandos, que estava ajudando a dar a disciplina, vai dar uma aula e ele disse, olha, 5 alunos dessa turma já me procuraram para me contar que passaram a usar cinto de segurança depois que começaram a disciplina. Gente, estava ganhando meu semestre.
20%, é o quê? 25% da turma? Perfeito! Acho que eu vou dar um jeito da disciplina agora todo semestre, ou todo ano, pelo menos, para conseguir isso. Porque são estudantes universitários, jura? Eles não estão usando cinto. Eu sei que isso acontece, mas saber que só pelo fato de estarem ali, ouvindo uma discussão que você está levando toda sexta-feira, às 7h30 da manhã, eles decidiram usar cinto, já está de bom tamanho, porque usar cinto não valia nota. Então, quer dizer que é um impacto genuíno da disciplina. Na pós-graduação, o que a gente tem de disciplina é a disciplina de Psicologia do Trânsito no programa de mestrado em Psicologia, e que aí segue outra dinâmica totalmente diferente. O que a gente lê basicamente é literatura internacional, o que está sendo pesquisado mundo afora e como é que se faz Psicologia do Trânsito nos outros países. O que mais? Em pesquisa. Em pesquisa, o grupo basicamente faz que nós trabalhamos, com instrumentos de pesquisa diversificados. A gente trabalha desde ir para a rua fazer observação direta e contar quem está usando o cinto de segurança, até aplicar questionário, e temos uma pesquisa, um estudo longitudinal, inclusive, onde a gente faz testagem psicológica. Também trabalhamos com métodos de pesquisa distintos. Nós trabalhamos com análise qualitativa, assim como a gente trabalha com análise quantitativa. E alguns temas que nós tínhamos trabalhando nos últimos anos foi a questão do comportamento dos condutores, personalidade e atenção, a questão das propagandas e da relação entre trânsito, a questão do trânsito entre pais e filhos, que inclusive a temática da dissertação foi por aí. E aí nós temos um grande projeto de extensão chamado Projeto Trânsito e Cidadania. Dentro desse projeto de extensão, nós temos algumas ações que eu vou contar com vocês. E aí sim, a primeira dela, que foi a que fundou toda o grupo, ele nasce praticamente com essa ação, foi o Ciranda do Trânsito. Então, o que é o Ciranda do Trânsito? O Ciranda do Trânsito, quando eu cheguei em Curitiba, os meus filhos eram pequenininhos, a Gabriela tinha 4 anos, o Thomas tinha... Eu preciso de relógio, gente. Consigo. Ainda consigo. Eu estou entendendo que eu comecei em 38, 39, né? Beleza. Então, Gabriela está com 4 anos, Thomas estava com 6. Foram para uma escola aqui em Curitiba. Mãe, né, vai lá e se apresenta na escola, diz o que eu faço, olha, e eu trabalho na universidade, eu trabalho com trânsito, que vejo que é interessante, porque é importante, né? Aí me chamam na escola, a orientadora pedagógica me diz, a gente quer que você faça uma palestra para as crianças. Como? Uma palestra. Para quem? Para as crianças, desde lá do inicial, que eles iniciavam com 2 anos e meio, até os de 5º ano, 4º, 5º ano, que era aquela fase de transição para o currículo de 9 anos. Eu devo ter feito uma cara muito estranha, porque ela me olhou e disse assim, não te preocupa, são muitos, mas a gente divide em 2 grupos. Eu disse, eu estou preocupada com a palestra. Mas você é professora, você não sabe da palestra? Eu sei, mas minha audiência costuma ter mais de 18 anos. Se eu não sei, essas crianças vão aguentar uma palestra. Na verdade, eu tinha certeza que não. Eles falaram, mas tudo bem. Eu disse o seguinte, você quer uma ação de trânsito. Se eu vou te preparar a ação de trânsito, espera um pouquinho, a gente conversa em 15 dias. Voltei, reuni os alunos, naquele momento nós já nem um grupo de extensão, estava chegando em Curitiba. Disse, olha gente, nós temos que bolar uma coisa. E vamos começar a pensar. Bom, esse começar a pensar, então, surge o projeto Ciranda do Trânsito, que não é uma palestra, né? Graças a Deus. Então, o que faz o Ciranda? O Ciranda, ele se ancora na questão do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que é para trabalhar a educação de trânsito nas escolas. E hoje a gente ainda tem mais tem dados que nos respaldam, inclusive dados... alguns deles conseguidos dentro do nosso grupo pelo Fabrício Maoski, quando ele fazia a monografia dele ainda, que
e a falta de preparo dos professores. Os professores não sabem o que tem. Eles até acham que é interessante trabalhar com trânsito. Alguns acham que é importante trabalhar com trânsito. Mas é um consenso de que eles não têm a mínima ideia do que é para fazer com trânsito. O que a gente pensou? Bom, então nós vamos promover entre crianças de educação infantil, primeiro ciclo do ensino básico, ou seja, até 5º ano hoje em dia, desenvolvimento de conceitos básicos para sobrevivência e saúde no trânsito, assim como para se tornem cidadãos conscientes nesse sistema. Olha lá, gente, é promover. Então, é promover o desenvolvimento. Ninguém garante que eles aprendam nada com ciranda. A gente está cutucando. O que a gente pensou como objetivos específicos? Primeiro, eles têm que entender que todos fazem parte do trânsito. Ou seja, eles já são sujeitos que fazem parte do trânsito. A gente discute a importância das regras do trânsito, os procedimentos de segurança para transitar na rua enquanto pedestre e criança. Então, tem, por exemplo, de não trabalho com carrinho, eu não ensino a criança a dirigir, e a gente não trabalha nem tentando ensinar a criança a atravessar a rua. Por quê? Porque tudo foi pensado para criança até 10 anos. E nós sabemos da psicologia do desenvolvimento que, no mínimo, eles têm que ter estruturas cognitivas que, na maior parte das crianças, surgem depois dos 10 anos para poder atravessar a rua sozinhos. Então, a gente jamais discute com eles como atravessar na faixa de segurança, nem nada disso. Ainda que os professores às vezes reclamam, vocês não estão ensinando. Não, nós não vamos ensinar. Vou ensinar coisa errada? Não vim fazer coisa errada. A gente discute a importância do uso de capacete para andar de bicicleta. É uma coisa que a gente fala muito pouco ainda no Brasil, mas o grande problema da bicicleta realmente é quando as crianças caem, dá traumatismo crânioencefálico, e não é uma coisa que acontece de vez em quando. Ela tem uma frequência suficientemente importante para que em outros países seja obrigatório crianças usar capacete. Tem toda uma discussão na literatura sobre adultos usarem capacete. Agora, sobre crianças, tem consenso, porque se sabe que realmente eles estão em muito risco. E a gente discute a importância de usar cadeirinha ou assento de elevação no carro. Aí lembrem, o projeto é de 2009. Em 2008, desculpa. O da escola, essa foi 2008. 2008, recente tinha sido aprovada no Brasil uma tal de lei da cadeirinha. E se vocês lembrarem na época, tem gente que estava na escola na época, mas os que não estavam na escola na época, vão lembrar que a lei dizia que durante 2 anos o governo investiria em ações de educação e que não seria cobrada multa de ninguém e que apenas a lei estava ali quase como orientação, como se não fosse uma lei. Consequentemente, quando a gente entrava dentro de escola para falar de cadeirinha, gente, como assim? A maior parte das crianças não usava cadeirinha. Falar de assento de elevação era luxo. Porque, afinal de contas, não tinha nada que dissesse que era para fazer. Bom, como é que ele funciona? Se você não falava 2 anos e meio, falava. Ele foi feito para crianças de 2 anos e meio. Então, nós fizemos um projeto em 2008 com material. Não vou dizer que o material era tosco, porque isso seria assim, um insulto aos domingos de trabalho nossos. Mas o material era problemático. Nós precisávamos montar carros e o que a gente fez? Nós resolvemos que nós construiríamos os carros com caixas de leite. Bacana, né? Sustentável, o projeto, tudo. Ficaram os alunos me ajudando, a gente ficou semanas juntando caixas de leite, levando para a faculdade. Fizemos os carros, não era para as crianças andarem, era para discutir a questão de cadeirinha. E aí, no dia de levar para a escola, nós demos por conta do primeiro problema que nós tínhamos. Nós tínhamos construído um negócio que não entrava em praticamente carro nenhum. Teve que um aluno arranjar uma caminhonete e levou. Quando acabou o tal do projeto na escola, eu disse, acabou, esse material fica aqui. Porque ainda que eu resolva fazer alguma outra coisa com esse projeto, não vai poder ser assim. Não posso depender de conseguir uma caminhonete aberta atrás para carregar o projeto de um lado para o outro. Aí depois a gente melhorou o material. Mas naquela época também, por demanda do colégio, nós tínhamos feito pensando em crianças de 2,5 a 10 anos. O que aconteceu é que, com o passar dos anos, as escolas, inclusive, não entendiam muitas vezes a nossa
solicitação de que as crianças tinham que ter 2 anos e meio. E chegou ao ponto de a gente receber criança de 1 ano e meio, criança usando fralda. E as alunas chegavam na escola, daqui a pouco entrava aquela turminha que mal sabiam caminhar. Gente, não dá, por mais que você tenha ajustado o projeto, ajustado a linguagem, não. Com 2 anos, com 1 ano e meio, eles não estão nem aí, você pode falar o que você quiser. Então a gente começou a dizer para a escola, seus 2 anos, então a gente é 3 anos. O ano passado a gente começou a falar, é 3 anos. Porque se eles mandam de 2 anos e meio, a gente sobrevive. Mas a gente sabe que de 1 ano e meio não vão, pelo menos. Nós trabalhamos sempre com grupos de 10 crianças. Então, a turma tem 30, beleza, 3 grupos de 10 crianças. A turma tem 13, pode mandar a turma mais o grupo? Não. Divide esse grupo de 3, um grupo de 6, um grupo de 7, manda assim pra gente. E eles têm 4 diferentes atividades. E a ideia de Ciranda vem por aí. Que seja uma coisa que eles circulem por vários cenários. Cada atividade dessa tem no máximo 5 minutos, que é para que a criança não perca a atenção, a gente consiga manter a atenção dela. E o que a gente sabe, então, hoje em dia, é que nós fazemos 150 crianças por turno. Então, às vezes, as escolas perguntam, você sabe calcular? Sei. Me diga quantas crianças você tem, eu consigo te dizer quantos turnos eu preciso para operacionalizar o projeto. Com essa sistemática, o projeto foi implementado assim a partir de 2009, como projeto oficial da universidade, e nós atendemos, então, 18 mil crianças em 8 anos. Nos primeiros anos a gente atendia muito menos, a gente atendia 500 crianças por ano, 800, até que a gente conseguiu desenvolver uma dinâmica interna nossa, inclusive dentro do grupo, de como organizar as idas para as escolas e tudo, num ponto que hoje a gente está tranquilamente fazendo 3.000, às vezes 3.500 crianças no ano. Com um detalhe, a gente só começa a ir para as escolas em junho. Porque nós usamos o período anterior para a capacitação da equipe. A equipe não pode dizer besteira, né? Então, os alunos entram na universidade em fevereiro, normalmente final de fevereiro, e em março a gente faz os primeiros convites para quem quer participar, e se começa um processo de capacitação. E esse processo de capacitação costuma levar até final de maio, onde eles têm palestras, eles têm ensaios de apresentar isso, e o pessoal que é mais velho no projeto, então, simula as crianças, e eles sempre são crianças terríveis. Não, eu digo para os alunos, eu digo, as piores crianças que vocês vão ver na frente são os colegas de vocês, porque todo mundo já teve aquela experiência acumulada de ter ouvido um monte de coisa na escola, então junta tudo numa mesma criança, de tal forma que eles tenham condições de entrar depois numa escola, porque por incrível que pareça, eu disse, vocês vão trabalhar com criança de 4, 5 anos, o pessoal fica tremendo, fica apavorado, como é que vai ser? Eu digo, gente, são só crianças. Mas enfim. Mas eles não. Eles trabalham até 5º ano. Só que o mais incrível é isso, eles não têm muito medo dos mais velhos, que eu teria. Eles têm mais medo dos pequenininhos. Mas enfim, nós estamos então com essa métrica atual. O que são os cenários? Nós trabalhamos então com 4 cenários. E eu vou mostrar cada um deles para vocês. Esse é o nosso primeiro cenário. Então as crianças chegam, estão essas figuras estão espalhadas no chão. Isso aqui está vazio. Deixa eu mudar a cor até. Bom, enfim. E a gente pede que as crianças selecionem, a gente conversa com eles, lembrem, é 5 minutos. A gente conversa com eles sobre o que nós vamos fazer ali, pedimos que eles selecionem quem são dessas figuras que fazem parte do trânsito. Eles devem colar, isso é rápido, é só gruda direto. E aí depois a gente discute o que está ali. Bom, mas por quê? Essa figura aqui é um dinossauro. Quando a criança é pequenininha, ele está sempre lá. Porque é óbvio que o dinossauro faz parte do trânsito. O Barbie dirige, tem criança que já disse que viu o dinossauro aqui na rua em Curitiba. Então, a gente tem que fazer toda uma
discussão com eles por que dinossauro não faz parte do trânsito. Quando se termina essa discussão e se limpa de alguma forma o mural, ficam só os partícipes do trânsito. Gente, uma vez eu estava numa escola junto com o pessoal, e quando a criança colocou essas figuras aqui, a professora foi lá e tirou. A professora da turma foi lá e tirou. Não, eles não fazem parte do trânsito, só o guardinha que faz. Aí eu olhei e disse, então, professora, veja bem, mas é que dentro da metodologia que nós trabalhamos, todas as pessoas fazem parte do trânsito, então vamos colocar de volta as figuras lá. Mas enfim, quando eles terminam esse painel, a gente volta a retomar com eles a ideia de que os partícipes mais importantes do trânsito são as pessoas, que são eles os que mais importam no trânsito. A ideia de que todos fazem parte do trânsito, ou seja, que eles também fazem parte do trânsito. E nós preparamos esse segundo painel, que diz que nós também fazemos parte do trânsito. Isso vem em branco para a escola, só que a escola recebe na semana anterior as figurinhas. As meninas e meninos que devem ser pintados pelos alunos. Então, cada aluno vem para a dinâmica com o seu bonequinho. A ideia que a gente passa para a escola é que esses cartazes deveriam ficar num lugar onde eles pudessem ver, os pais quando vão buscar e tudo isso. Bom, segundo cenário. Segundo cenário nosso, o título dele é de que crianças na rua só anda acompanhado, mas ele tem basicamente 3 coisas que obrigatoriamente têm que ser discutidas com as crianças. Então eles têm uma cidade, a cidade está vazia, tem vários bonequinhos, tem bonequinhos acompanhados de um adulto e tem bonequinhos sozinhos. Eles são convidados a primeiro dar um nome para os bonequinhos. É informado para eles que aqueles bonequinhos têm a idade que a gente já sabe antes, que é a idade média da turma, né? Então, os bonequinhos, uma vez da tarde, podem ter 3 anos, 5 anos ou podem ter 10 anos. Vai ter a idade da turminha que está sentada na minha frente. E eles são solicitados, se diz, olha, o fulaninho tem que ir para a escola, o Pedrinho tem que ir para a escola. Como é que nós vamos colocar ele no caminho? Aí as crianças quase se matam. Porque assim, essa é a parte do cenário do projeto que eu mais tenho que mandar fazer de novo. Nós já tentamos de tudo que a gente já tentou em papel, já tentou em plástico, agora nós estamos com os bonequinhos em MDF, sempre quebram. Tem boneco que acaba sem cabeça, não é por mal, eles só saem correndo para pegar os bonecos. Aí eles acomodam. E aí nós discutimos com eles 3 coisas. Primeiro, os bonequinhos sozinhos não podiam estar ali, porque criança não pode estar na rua sozinha. Depois que a gente discute com eles a questão de que a criança tem que estar sempre para o lado de dentro da calçada. Então, se ajuda eles a posicionarem todas as duplas com a criança para o lado de dentro. E depois a gente trabalha com eles a ideia de que a criança tem que estar sendo segura pelo pulso. Antigamente, quer dizer, antes da H1N1, nós fazemos as crianças fazerem testes, pegarem a mão da outra, depois pegarem o pulso da outra. E eu me lembro quando teve H1N1, a primeira escola que a gente entrou, nós não tínhamos nada por conta disso. Quando o grupo orientou as crianças a fazer exercício, as crianças olharam, mas não dá. A professora disse que não é para a gente pegar nas mãos uns dos outros. Aí nós começamos a trabalhar com eles que eles testem nas próprias mãos ou nos próprios pulsos para, então, evitar a transmissão da gripe. Bom, eles saem daqui, eles vão para o terceiro cenário, que se chama Bicicleta Só de Capacete. Ele é basicamente um cenário com estilo jogo de 7 erros. Tem outras coisas, a gente discute a questão de ter que andar na ciclovia, que criança não deveria andar de bicicleta na rua, mas o ponto forte é, tem que usar capacete. Não é seguro sem capacete. Às vezes as crianças dizem, mas eu ando muito bem, ou eu não preciso, né? E a gente fica lá batendo em cima e dizendo, não, veja bem, todo mundo precisa, pode acontecer de alguma outra pessoa ir por cima da tua bicicleta, enfim. A máxima do cenário é trabalhar a questão do capacete. E o último cenário,
que é o cenário dos carros. Olha como eles evoluíram, não são mais de caixas de leite, agora eles são de EVA. EVA? Não. É a minha nome disso, tá? Nesse cenário, as crianças são convidadas. A gente tem 2 passos justamente quando a gente trabalha com um grupo de 10 crianças. Primeiro que eles chegam correndo no cenário. E eles querem entrar para dentro dos carros. E quando é só eles, não tem problema, porque às vezes a professora quer que eles entrem para tirar foto. Isso é enlouquecedor para a equipe que está trabalhando, eu sei. E o que se faz nesse cenário? Os bonecos normalmente eles estão fora dos carros, quando as crianças chegam. Tem a cadeirinha, tem o assento de elevação, a gente discute com eles os critérios para as crianças estarem na cadeirinha no assento de elevação. E nós não discutimos critérios legais, nós discutimos critérios de segurança. Então, nós não trabalhamos com 7 anos e meio para abandonar o assento de elevação, nós trabalhamos com a altura de 1,45 m. Que a gente sabe pela Sociedade Brasileira de Pediatria que vai ser em torno dos 10 anos. Então, nas turminhas, os mais velhos, eu tenho alguns, eventualmente, que às vezes têm a altura e outros que não. As outras turmas todas, a gente sabe que eles teriam que estar no assento de elevação ou nas cadeirinhas. Então, nós apresentamos os bonecos, apresentamos a idade deles e pedimos que as crianças definam onde eles têm que ir no carro e quais são os critérios. E aí a gente discute um pouco esses critérios, sempre ficando pé. Por que a gente hoje fica tanto pé no assento de elevação? Porque a cadeirinha, a gente chama muita atenção ainda da cadeirinha. Mas lembra que eu contei? Em 2008, no projeto piloto, não se usava cadeirinha. Agora as crianças já têm noção de que tem cadeirinha. Eles saem muito cedo da cadeirinha. Tu sai da cadeirinha para deixar o teu irmão, que é menor, entrar na cadeirinha. Então, ainda tem situações assim, e em função disso a gente trabalha a idade para sair da cadeirinha. Como nós não trabalhamos com os bebês, a gente não trabalha com bebê conforto. A gente trabalha com a cadeirinha aquela com 5 pontos e com a ideia do assento de elevação. E o assento de elevação ainda é um problema. Ainda tem muita criança que não usa mesmo, que acha que não precisa. Aí a gente trabalha com a questão do 1,45 m para tentar que eles entendam essa lógica e que possam falar para os pais. A nossa recomendação é assim: conversem com os pais de vocês sobre isso. E a gente quer tanto que eles conversem que a gente manda um bilhete na agenda dos filhos, para os pais. Vocês lembram que eu disse que foram 18 mil crianças, né? Esse bilhete, vocês olharem lá, vai até o meu celular. Tem meu e-mail, vai no celular. Se alguém tiver alguma dúvida, né? Então, 18 mil crianças, 2 telefonemas. Era um até o ano passado, e a mamãe ligou o ano passado e digo, opa, dobramos a meta, né? Então agora tem 2 mães de 18 mil crianças que me ligaram para perguntar alguma coisa, que tinham ficado em dúvida, elas queriam saber como fazer. Certo? Mas a gente tenta, a gente manda a informação dos pais, a gente pede que os pais conversem com os filhos sobre isso, mas esse controle é o único que a gente não conseguiu ainda fazer, de descobrir o que aconteceu mesmo com os pais. Por quê? Como é que nós avaliamos o projeto? Antes de eu explicar a avaliação, só explicar uma coisa. O que a gente pede para as escolas? O projeto é gratuito para as escolas. E o mais incrível que pareça, o projeto é gratuito e às vezes nós temos dificuldade que as escolas recebam o projeto. A gente ouve desde coisas tipo, nós não precisamos porque não tem problema de trânsito aqui. Entrar em escola pública costuma ser muito mais difícil que entrar em escola privada. Né? As públicas parece que olham com uma desconfiança um pouco maior. Mas enfim, o que a gente pede para a escola? Tem que ter um local adequado. Uma vez, acho que foi a única vez que eu retirei o projeto de uma escola, as minhas alunas me ligam num mês assim muito quente, devia ser final de outubro, início de novembro. Elas tinham ido na escola no dia anterior, estava tudo ok, tinham aplicado o projeto a tarde toda e tinham voltado aquela tarde. E elas voltam e a escola disse, hoje a gente precisou daquele outro espaço, então vocês vão fazer aula livre, no som. Aí eles me ligaram, eu disse, não. Peguei o carro e fui lá na escola. Disse, o que está acontecendo? Não tem problema, porque é 20 minutos, as crianças vão ficar 20 minutos só no sol. Eu digo, sim,
Assim, os alunos de vocês vão ficar 20 minutos no sol, os meus vão ficar 4 horas no sol. Eu disse assim, muito. Nós estamos suspendendo o projeto, foi a única vez que eu suspendi o projeto no meio da aplicação, porque eu não tinha condições em função do local. A outra coisa que a gente pede para as escolas é, bonecos do primeiro cenário precisam estar pintados. Se a gente finaliza o primeiro cenário fazendo cartaz de que eles se reconheçam como partícipes do trânsito, eu preciso que eles sejam pintados os bonequinhos. E eu entrego os bonecos todos. Então eles não precisam nem fazer cópia. Eu entrego os bonecos todos, eu só preciso que eles pintem. E o que é o mais difícil, a nossa pedra no sapato, os professores precisam acompanhar pelo menos uma aplicação do projeto. Tá, verdade. A maior parte das pessoas acompanha. Agora, infelizmente, embora a maior parte acompanhe, tá bom, estou vendo ali meus mestrandos fazendo luzinha de que nem sempre é a maior parte, tudo bem. O problema é que tem muita professora que decide que aquele é um bom momento para tomar um café, que é o momento de atualizar o seu Facebook, o Instagram, ou o que seja. Por que a gente pede para elas acompanharem? Eu tenho 2 motivos para pedir isso. Eu quero que elas entendam o que está sendo explicado para as crianças. Embora na semana anterior a gente vá ao colégio e faça uma apresentação só para os professores. Eles fazem uma apresentação tipo essa que eu estou fazendo para que eles entendam como é que é a lógica do projeto. Mas eu quero que eles vejam o que foi dito para as crianças, porque eu quero que eles continuem a discutir isso depois. Segundo motivo, eu preciso que eles avaliem o projeto. Como é que eles vão avaliar se eles não viram? Mas essa ainda é a nossa pedra no sapato. Como é que são as avaliações do projeto? Crianças a partir do 2º ano recebem esse tipo de ficha. É uma meia folha 4 para que eles digam o que eles aprenderam lá. Aí vocês vão dizer, não, mas tu não disse que vocês não tinham objetivo de aprendizagem? Claro que eu disse isso. Agora, vocês querem que eu pergunte para uma criança de 8 anos que tipo de reflexões lhe provocou a atividade que nós desenvolvemos antes? Não vai dar. Vai ser sempre criança. Que tipo, o que você aprendeu? Eles respondem exatamente o que eles viram, o que foi mais significativo para eles. Então, essas são as turmas de 2º ano para cima. As turmas abaixo do 2º ano recebem uma folha 4 para desenhar o qual foi o aprendizado deles. No início por muitos anos, nós fazíamos isso com todas as turmas menores. E o que a gente descobriu? Tá, a gente já sabia, mas antigamente viu que não tinha mais sentido fazer, porque os bem pequenos não tem como interpretar o desenho deles depois, gente. Então não servia como avaliação. Então nós paramos, as crianças hoje de 2 anos e meio, 3 anos e 4 anos, eles estão passando por entrevista. A gente se pede que a professora selecione umas 2, 3 crianças para que venham para a entrevista e não se faz mais desenho com toda a turma. A partir de 5 anos para cima eles estão desenhando. E essa é a ficha que as professoras respondem, né, onde a gente... Aqui em cima, basicamente, eu coloco os objetivos aqueles que se referem cada um ao cenário e peço que elas avaliem. E aqui as opiniões delas. O que tem dado essa avaliação das pessoas? Normalmente ela é muito positiva. Então, isso também nos ajuda a manter o projeto, porque normalmente essas avaliações, as que não são positivas, normalmente vêm umas coisas, às vezes. Aqui sempre aparecem sugestões, é típico aparecer. Projeto muito bom, vocês deveriam voltar com outros projetos. Ou, voltem todos os anos. Não, meus amigos, sigam. Então, vocês entenderam o que é para fazer? Vão em frente também. Né? Ou voltem com outros projetos. Não, a gente não tem uma super ideia a cada ano ou a cada semestre consegue implementar. Então, essa é uma coisa. Nos aspectos negativos, é muito comum aparecer, foi pouco tempo, a gente precisa que fiquem mais tempo com as crianças, e coisas assim. Não, também não é o nosso objetivo. E às vezes quando aparece alguma indicação aqui, nós já fizemos alguns ajustes em função de alguma indicação que foi dada para a gente nessas avaliações. E
Isso é um exemplo de avaliação dos desenhos. O que aconteceu? Nós tivemos que primeiro desenvolver uma metodologia de como é que nós vamos interpretar esses desenhos. Então, teve um ano que nós avaliamos 353 desenhos das crianças de primeiro ano, a gente pegou só o primeiro ano naquele momento. 93,8% dos desenhos indicavam alguma coisa que tinha sido efetivamente discutida no trabalho. O primeiro cenário era o que se recuperava mais elementos dele, que era a ideia aquela de que todos fazem parte do trânsito, mas apareciam nos desenhos também elementos e coisas dos segundos cenários, do segundo, terceiro e quarto cenários. Eu diria que para as crianças é muito complicado, às vezes, esse desenho aqui no primeiro ano. Porque eles tentam, a gente sabe que eles tentam, ele pega lá, tem aqui a Jetiana, que vai dar todo esse fundamento, eles não conseguem ainda desenhar em perspectiva. E às vezes sentar a criança na cadeirinha, então eles tentam sentar na cadeirinha, e não aparece o cinto da cadeirinha fechado. No cenário 3, dá muita dúvida, às vezes, se eles realmente conseguiram botar no punho, a criança segura pelo punho ou não. Mas, enfim, esse tipo de avaliação nos dá indicação de que sim, veja bem, as crianças estão captando coisas que nós estamos dizendo, então vamos continuar falando para elas. E aí, então esse era o Cirano do Trânsito. Faz um tempo atrás, a gente resolveu ter uma ideia de vamos tentar algo para as crianças maiores. E faz um bocado de tempo, embora nunca foi totalmente implementado, o flip-flop do trânsito ele foi desenvolvido, foi testado, o projeto piloto dele foi feito. Na mesma escola onde foi feito do Cirano do Trânsito, a parte inicial, nós não tínhamos tempo ainda para sair com ele para escolas, tipo fazer muitas crianças a cada ano, porque a gente acaba ficando envolvido com Cirano. Mas eu vou mostrar para vocês porque é um desejo muito grande nosso de retomar ele e conseguir fazer mais turmas com ele, ter tempo para isso e equipe. Qual é a ideia dele? É introduzir, então, aquela discussão sobre segurança do trânsito, o segundo ciclo de ensino fundamental, que pega lá do 6º ao 9º ano. Então, a gente está pensando agora já nas crianças, mudou. Enquanto pedestres ou caronas, mas caronas em geral. Nós aqui também temos uma preocupação já, embora a gente não concorde com a ideia de que criança possa andar de moto, mas a gente inclui algumas discussões sobre isso. E mostrar para os professores uma forma distinta de trabalhar com essa temática. O que é o flip-flop do trânsito? A gente discute os conceitos tentando promover desenvolvimento de esquemas de comportamento seguros. E para isso, nós criamos um jogo. Vocês vão tentar ver um dia que tem lá, já um nome esquisitinho do flip-flop, né? Então, aquelas coisas de mãe. Eu estava assistindo Charlie Lola com os meus filhos. E o Charlie Lola jogava um joguinho de flip, que se chamava flip-flop, e que tinha, assim, as origens do que a gente vai fazer aí. Então, lá, a primeira concepção de como é que tem que ser jogado. Então, aí é um jogo onde pede que as crianças abram, como se fossem cartões de... Imaginem um jogo de memória, só que esse tem outros tipos de figuras, e apontem o que há de similaridade entre duas figuras quaisquer. Eu vou dizer assim, alguns ainda não conseguem. Por quê? Você conseguir exatamente trabalhar com similaridades supõe um nível de desenvolvimento operacional formal, que muitas crianças não têm. Está, então não serve o jogo? Claro que serve. Porque eu preciso do jogo para incitar a discussão. Quando a turma... Eu usei o jogo na semana passada para treinamento da equipe que vai aplicar o Cirano nas escolas. Gente, tudo universitário. Quando alguém não dava uma similaridade, os colegas do outro grupo gritavam, não vale. Tem que ter similaridade, no que as coisas estão relacionadas. Aponte a relação. Quando tu aplica numa turma de 6º ano, eles aceitam, eles não conseguem fazer a relação, mas eles aceitam que basta falar sobre as duas coisas. Então, a gente tem hoje, são 39 lâminas de MDF, e elas têm que tipo de figuras? Olha lá, meio de transporte,
em geral. Tem equipamentos de retenção, tanto equipamento de retenção sozinho, como equipamento de retenção com as pessoas nele. Tem equipamentos de proteção, cenas do cotidiano de crianças no trânsito, placas de sinalização de trânsito e tem lá um agente de trânsito. A gente deixou ele justamente para poder discutir a questão de que não é só o agente de trânsito enquanto pessoa que faz parte do sistema. Então aí estão exemplos de cartões que nós temos. Tem cartões com a coisa certa, como tem os com o comportamento inadequado. Então, porque a gente quer justamente que essa discussão apareça. Então, aqui a criança segura pelo punho, a criança na cadeira maior, né, que eles chamam de cadeirão, que usa já o cinto do carro, e ele aqui sem capacete. Ó, nós temos um cartão escrito 1,45 m, que é justamente para discutir quando é que você pode migrar para o cinto de segurança. Né? Olha lá a criancinha com capacete. Ó, esses lindinhos são os meus filhos. Quando eles eram muito pequenininhos. Agora ele é maior que eu, mas tudo bem. Bom, a gente chama atenção nesse aqui também, que tem que frisar que as pessoas são a parte mais importante. É importante isso discutir nessa fase. Todos são pedestres. Alguns podem ser condutores, ciclistas, motociclistas, mas a questão de que todos são pedestres e da ordem de responsabilidade, ou seja, que o pedestre é sempre mais frágil, é uma questão que começa a ser importante a partir desse momento. Até porque a gente tem estudos lá no grupo que mostram que os condutores não se reconhecem mais como pedestres. O que você é no trânsito? Eu sou condutora. Você tem uma opção para a pessoa marcar pedestre também, não, ela é só condutora. Porque, afinal de contas, ela não anda mais na rua. Como é que é feita a avaliação? Também tem a ficha de avaliação dos professores, só que agora o que vai se pedir para os professores é justamente que eles avaliem os procedimentos de forma mais ampla, essa discussão apareceu. Ele tem uma dificuldade um pouco maior que o do Ciranda, por quê? E por isso também precisa de uma equipe mais bem treinada. No Ciranda você tem mais ou menos um roteiro a seguir. Eu tenho 5 minutos, eu tenho os tópicos que têm que ser discutidos e eu preciso que os meus alunos entendam como se trabalha dentro do método clínico piagetiano para não saírem dando resposta nem esquemas de reforçamento. Aqui no jogo, eu já preciso de um facilitador que entenda muito de questões de trânsito para poder, na hora que eles discutam, dizer, não, ok, gente, isso funciona? Questiona outro grupo, funciona, não funciona? Como é? O que pode ser diferente? Ou seja, eu não tenho mais uma coisa amarradinha que em 5 minutos termina. Isso está feito para durar 50 minutos de aula. Então, a pessoa que está ali facilitando tem que realmente entender muito de vários conceitos do trânsito. Uma vez, quando a gente fez o projeto piloto, eu lembro de uma criança que me perguntou, escuta, dizem que é perigoso andar de moto, né? Se é. Então, por que a lei permite? Por que criança pode andar de moto? Outra saia justa, ou seja, essas coisas você tem que estar preparado para discutir. E aí, então, uma outra ação, então eu fecho o segundo projeto que a gente faz dentro do grupo. E vou contar que nós tivemos uma reunião em dezembro, novembro do ano passado, e começamos também a discutir ações além das portas das escolas, e que a gente pudesse, tem uma coisa que a mim me incomoda muito, os meus alunos sabem disso, eu bato muito com isso, que é esse uso que a gente faz de palavra acidente. Mas sim, acidente, não é acidente, a gente sabe disso. Se parar para pensar 5 minutos, vai ver que a maior parte das coisas não são acidentes. Então, nós escrevemos um primeiro texto, que foi publicado pela Perkins, está lá na página da Perkins, se chamava Reflexão sobre o termo acidente. E ele foi publicado logo depois. Ele foi escrito na onda aquela do avião da Chapecoense. E ali, eu acho que foi o ponto alto da incomodação. Chega de falar de acidentes, caras não colocaram combustível. O avião não caiu por acidente, o avião caiu porque alguém resolveu que não precisava combustível suficiente.
E a partir disso a gente desenvolve e faz a conexão com o trânsito e o questionamento. Bom, esse texto ele saiu em fevereiro, e a partir daí o grupo também começou a pensar, bom, o que nós vamos fazer no Maio Amarelo? E aí a gente disse, não, então no Maio Amarelo nós vamos fazer alguma coisa que siga essa linha de raciocínio, que a gente continue vendendo essa ideia para que os alunos da universidade também, porque a gente sabe que esse texto vai ser mais lido pelo pessoal que trabalha no trânsito. Dá algum subsídio para discussão, o pessoal pode ajudar, justamente, às vezes a gente tem nessa área, uma vez a minha filha me disse, ai mãe, tu aparece na TV, né, é legal. Eu disse, não é legal não, eu apareço na TV porque vive morrendo gente. Dificilmente alguém vai me entrevistar para dar notícia boa ou porque aconteceu uma coisa legal. Então, a ideia é que a gente possa reforçar isso cada vez que alguém vem perguntar para a gente sobre acidentes de trânsito, dizer, não, não são acidentes, não é isso. E aí o grupo criou, então, essa exposição, a partir do Ficar Vivo, que é essa que vocês podem ter tido a oportunidade de ver ali fora, que a ideia dela foi ser uma exposição que vai circular, ela foi aberta na universidade, deixamos lá durante uma semana para ver, para que os alunos vissem, botamos até QR Code. Eu já descobri que no prédio da psicologia as pessoas não acessam QR Code. Eu estou apostando que vai acontecer quando for para o prédio da engenharia. Como é que eu sei isso? Porque eu fiquei monitorando. Eu instalei um programa que monitorava os acessos. Então, mas a ideia é que a pessoa, quem clicasse, quem lesse o QR Code esse, era colocado na internet para exposição, para poder ler a mesma coisa e poder compartilhar também. Então, a ideia da exposição justamente foi questionar se algumas notícias que estavam aí. Eu vi esses dias uma notícia, a gente não tem muito controle sobre o que exatamente os jornalistas vão dizer depois que tu contou para eles o que eles te perguntaram. Aí uns jornalistas, eu vi uma chamada dizendo, não, então a exposição tem acidentes ocorridos em Curitiba. Não. Até tem um que outro, mas tem coisas ocorridas em outros locais do Brasil também. E a ideia foi pegar temáticas, foi pegar comportamentos que a gente sabe equivocados no trânsito, mostrar uma notícia que dizia que isso era um acidente, que as pessoas tinham morrido em função disso, e mostrar como o comportamento correto poderia ter evitado que aquilo acontecesse. Por isso que a gente questiona o tempo todo se foi realmente um acidente. O que a gente está questionando não é se o carro rolar foi um acidente, mas se a pessoa morrer foi um acidente. O que a gente vai fazer? Nós vamos avaliar, assim como a gente fazia avaliação lá das escolas, a gente começou avaliando o número de paradas nas primeiras 24 horas. Eu tenho um monitoramento de visualizações na internet, tenho um monitoramento de compartilhamentos, e agora, na próxima semana, como a exposição foi retirada anteontem, na próxima semana a gente entra nas turmas do prédio para aplicar um questionário para ver quem viu a exposição, que percepções teve, como é que funcionou. Então, gente, uma coisa que a gente busca sempre nas nossas intervenções, são pontos norteadores, são, primeiro, objetivos claros. Às vezes a gente tem super ideias, às vezes dá muita vontade de sair implementando as ideias. E às vezes o grupo lá está todo num burburinho de, peraí, quais são os objetivos? Onde estão os objetivos? Por quê? Porque se eu não tiver objetivos claros, eu me perco no meio do caminho. Eu não consigo avaliar depois. Então, a primeira coisa, o que eu quero fazer? Eu tive uma ideia super bacana, beleza. Essa ideia serve para quê? Então, qual vai ser o objetivo de implementar essa ideia? Outra coisa que a gente sempre procura, adequação à população-alvo. Assim como eu não podia dar uma palestra lá para as crianças de 3, 4 anos, não está dando para aplicar o Ciranda de trânsito nos alunos universitários, sabe? O pessoal vai achar meio esquisitinha a coisa, talvez alguns até se divirtam na primeira vez que olhem, mas não. Então a gente tentou buscar alguma coisa com uma linguagem mais próxima da linguagem jovem, adulta. A outra coisa super importante, correção das informações. Tem que estar correta a informação. Se não gosta de um tema, evita. Beleza. Tem uma das coisas que diz que eu sei que o jeito certo de fazer é esse, mas eu não vou fazer esse, então nem te mete fazer um projeto para isso.
Porque você tem que dar a informação correta. Você tem, olha, eu não gosto, não concordo de como se anda, o que a lei diz sobre onde tem que andar o ciclista. Paciência. Ou você passa a poder dar a informação correta ou não faça o projeto. Porque então você vai estar piorando a situação daquelas pessoas, você não vai estar lutando pela segurança delas. Então as coisas todas, o que eu digo? Eu disse, por exemplo, eu não trabalho com a legislação na questão da cadeirinha. Porque eu sei que o correto não é a legislação. Eu tenho toda uma bibliografia que me dá suporte para dizer que o importante é cuidar da altura das crianças. Então eu vou buscar sempre o que é correto naquele caso, o que vai ser seguro de fato. A outra coisa super importante é treinamento de equipe. Não dá para ter a ideia, juntar um bando de pessoas e sair para a rua para fazer. Tem que treinar a equipe. Às vezes eu fico me mordendo e digo, meu Deus do céu, eu perco o primeiro semestre. Eu digo, não estou perdendo o primeiro semestre. A gente está investindo o primeiro semestre nisso. Porque depois que foi para a rua, a bobagem está feita e não dá. Então a gente tem que fazer treinamento. Mesmo que sejam poucas pessoas, vamos fazer uma intervenção, bom, o que a gente vai dizer para as pessoas? O que nós vamos fazer? Que cara vai ter a coisa? Então tem que investir no treinamento. Uma coisa super importante se chama avaliação. Não adianta ter ideias ótimas, tentar implementar essas ideias, dizer que elas são super legais e não avaliá-las. Precisa avaliar depois o impacto. Pode ser que a gente descubra daqui a pouco que essa exposição que a gente achou super legal, adoramos a ideia, daqui a um ano pode sair o resultado final de todo o acompanhamento que fez. Gente, foi o último ano que a gente fez assim, vamos ter que mudar a metodologia no outro ano. É importante avaliar, gente. Mesmo que a avaliação às vezes demore um tempo, demora, então não consegue fazer avaliação imediata. É muito difícil você fazer uma avaliação de impacto imediata. Mas tem que fazer. Então, até porque quando você faz a avaliação, você ganha força, inclusive força política, para continuar disseminando o projeto e fazendo novas coisas. E, não menos importante, divulgação. Não adianta a gente fazer tudo isso e não contar. Então, às vezes, diz, não, mas é que eu não quero assim, sabe? Eu sou mais tímida, eu não quero falar. Vai ter que falar. Senão o teu trabalho vai ficar morto num canto. Então, você precisa divulgar, você precisa ir falar. Quer ver a coisa que eu mais detesto? Entrevista. Odeio entrevista. Às vezes eu digo, não, agora vai vocês, porque chega. Mas tudo bem, tem que fazer. Tem que fazer entrevista. Eventualmente tem que fazer uma coisa que eu aprendi a fazer há um tempo atrás. Acho frustrante, mas vamos lá, tem que fazer audiência pública. Tem que ir lá contar e tu vai lá, fala um monte de coisa. Aí desliga o microfone quando ninguém está vendo, o senador do teu lado olha e diz, né? Mas eu acho que vou fazer de outro jeito. Se eu perdi minha tarde aqui, peguei avião para nada. Mas a gente tem que fazer, a gente não pode desistir, gente. A gente tem que continuar divulgando das mais diversas formas o tipo de trabalho que se faz, para que as pessoas possam ver as opções. Bom, e aí então, já que eu estou falando de divulgação, e divulgação de trabalho eu vou divulgar também, que nós temos na UFPR um mestrado em psicologia que tem a única linha específica de psicologia do trânsito do Brasil. Então, a gente está tentando construir justamente um foco de pesquisas na área. Então, todos convidados para visitar a nossa página. Inclusive, a gente vai ter um encontro, que é um encontro de divulgação do programa, onde os professores vão falar do tipo de trabalho que orientam, como é que funciona o programa agora, no final de junho. E eu fecho, então, a minha apresentação. Quem já viu outras apresentações minhas vai dizer, ela nunca fecha de jeito diferente. Não. Fecha sempre do meu jeito para bater sempre na mesma tecla. Então, vamos lá. São duas frases do escritor Victor Hugo. A primeira dela é de que quando uma morte evitável, deixar morrer é um crime imperdoável. E de que não há nada como um sonho para criar o futuro. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Alessandra. Eu tenho que dizer para vocês que quem faz mestrado em psicologia na Federal não necessariamente vai para a Noruega.
Eu fui para São José dos Pinhais. Mas eu quero deixar claro que tenho muito orgulho disso. É sério, assim. Acho que a possibilidade de trabalho que a gente está conseguindo fazer, eu acho que é fundamental. E só fazendo uma breve reflexão aqui do que foi falado pela Alessandra, primeiro eu acho que assim, é a possibilidade da academia na prática. Eu acho que a gente conseguir fazer essa junção, né, entre essa academia e essa prática. Tem gente que fala, poxa, eu não vou divulgar minhas informações porque daí vai vir um bando de teórico falar que eu estou errado e eu vou ficar com raiva deles. Pensamento tosco. É a possibilidade de você apresentar o teu projeto para alguém analisar e ver de fato se está sendo importante, significativo, impactante, enfim, a palavra que queiram usar. E hoje, pensando mais um pouco da minha prática ali, eu no programa Vida do Trânsito, que comentei no começo, ele é dividido em 4 etapas. Análise de dados, subcomissão de análise de dados, subcomissão de educação, fiscalização e engenharia. E quando eu entrei para o programa do Vida no Trânsito em São José dos Pinhais e eu fui convidado para compor uma das subcomissões, eu falei com a Alessandra, isso é terrível falar, mas eu falei com ela, peguei a mais divertida. Daí ela falou análise de dados. E sem análise de dados não tem o que fazer. E essa é a metodologia do programa Vida no Trânsito. E é muito legal que hoje eu estou coordenando a análise de dados do município. E assim, só o IML não está com a gente. Mas assim, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, as concessionárias, SAMU, CIAT, enfim. Você conversa com todo esse povo. Então acho que é muito importante pensar assim que eu sou muito grato em relação ao conhecimento adquirido num processo acadêmico, no sentido mestrado, e o mestrado aqui tem um enfoque também, não só na docência, mas também na pesquisa, porque te permite olhar os dados de uma maneira diferenciada. Né? Tem outras pessoas aí que também estão realizando mestrado, tem outras pessoas que estão com essa prática, que eu acho que é fundamental isso. Fico feliz de a minha colega de Pato Branco, ela é pedagoga e ela está fazendo mestrado em educação, a gente estava conversando. Então, o quanto que isso é legal, assim, essa pluralidade e a gente poder desenvolver algumas questões nesse sentido. E a questão de salvamento de vida de criança, né? Começou a falar de uma parte educativa, mas também terminou com a questão do acidente, né? Desse evento de trânsito. E o quanto que eu vi aqueles carros destruídos, e eu estava fazendo uma palestra essa semana, e eu apresentava o quanto que de vários eventos de trânsito que tinham cadeirinha, às vezes os pais faleceram, mas a criança se manteve intacta. Então acho que a importância de se falar desde cedo. Né? E como a Elô diz que a filha dela já fala que está com cinto ou sem cinto, né? As minhas falam que está com cinto ou sem cinto, eles falam de várias maneiras, de vários momentos e com idades aí bem iniciais, então acho que é uma questão de bater desde cedo mesmo. E o que ela falou nada mais é que a metodologia, né? Pensando nesse aspecto todo, se você não for, diz que nenhum vento é favorável, você não sabe onde caminha, né? Então é mais ou menos por aí. Então às vezes vocês têm muita possibilidade no que vocês estão fazendo, às vezes tem ideia genial, mas acho que é legal pensar nessa questão de metodologia. O pessoal da Federal trabalha muito pouco, então use e abuse deles em relação... Estou brincando, assim. A gente sabe o quanto que às vezes tem filas e filas. Pense, gente, 18 mil crianças. Não é pouco. Poderia ser 36 mil se fosse o dobro, assim, pensando no ano todo, né? E o quanto que é fundamental essa questão de formação inicial de educadores, e que o papel do psicólogo, o quanto que nós podemos sim contribuir nesse processo. Então, assim, eu acho que teve uma boa ideia,
apresenta para o grupo, acho que é um grupo nosso, eu repito, tinha que ser brasileiro. Acho que a gente tem que reforçar essa ideia de quantas possibilidades que tinha que ser brasileiro, que brasileiro está fazendo coisa bacana. E assim, acho que em cima das possibilidades, eu nunca vi tendo nenhuma negativa do grupo de trabalho. Mas assim, tem uma fila aí também para ser analisada e possibilidade também de atuação, porque a equipe, né, enfim, tem outras atividades. Então acho que é um canal de abertura que eu acho que é extremamente importante para a gente pensar em relação aos projetos. Tá bom? Então vamos para o nosso último bate-papo. É isso? Contribuições acerca da avaliação psicológica no contexto do trânsito. Eu vou chamar minhas colegas aqui. Vou chamar a Sandra, que possui graduação em Psicologia pela PUC Paraná. Ela é especialista em Psicologia do Trânsito, em Avaliação Psicológica, mestrando em Psicologia pela Federal, com um projeto de pesquisa sobre validade do protocolo de avaliação psicológica no contexto do trânsito, com apoio financeiro da CAPES. Tem experiência na área de Psicologia do Trânsito, atuando como avaliadora para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação em clínica credenciada ao DETRAN. Minha segunda colega é a Mariana. Ela é psicóloga, graduada pela PUC Paraná também, mestre em Educação pela Universidade de Tuiuti do Paraná, pesquisadora do tema Desenvolvimento Infantil e em Disciplina Escolar e especialista em Psicologia do Trânsito, pelo Conselho Federal de Psicologia. Possui especialização em Psicologia Clínica, abordagem psicanalítica pela PUC Paraná e em Psicologia Hospitalar e da Saúde pelo Pequeno Príncipe. Além de formação em avaliação psicológica, psicoeducacional e psicóloga perita, examinador de trânsito pela PUC Paraná. Atua como psicóloga clínica e especialista em psicologia do trânsito, como presidente da Associação dos Centros de Avaliação de Condutores do Estado do Paraná, ACAC, e vice-presidente do Sindicato das Clínicas de Trânsito do Estado do Paraná, Sinditran Paraná. É participante da Comissão Estadual Intersetorial do Projeto Vida no Trânsito e membro da Comissão de Mobilidade Urbana e Trânsito do Conselho Regional de Psicologia. E a Karine, psicóloga, graduada no Tuiuti, especialista em Psicologia do Trânsito, Psicopedagogia, Psicologia Jurídica e Violência, e atua no DETRAN Paraná. E deixa eu cometi uma falha aqui em relação ao currículo, tirando do Dr. Augusto, do Gerson e da Janine, as pessoas que vocês ouviram hoje fazem parte ou são membros da nossa Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito. Então, a Alessandra está compondo também essa equipe, as meninas aqui, a Elô. Então, acho que é importante saber que as pessoas que falaram com vocês são, enfim, esse canal direto também para esses momentos aí de participação. Tá bom? É com vocês, meninas. Fiquem à vontade. Quero dizer que é uma satisfação para mim também estar aqui com vocês, encontrar tanto os colegas, né, na área de trânsito, que estamos trabalhando para o DETRAN, pessoas que a gente estudou juntos. É um momento de reencontro. Para mim é bastante satisfatório estar com vocês aqui. Hoje eu estou pesquisando na Federal, né, sou avaliadora de trânsito, trabalho para o DETRAN, como eu comentei, e nesse momento eu faço pesquisa. Deu um tempinho, sou patrocinada pela CAPES, estou dando esse tempo em pesquisa, porque senti a necessidade no dia a dia dos nossos trabalhos, fazer isso que a minha orientadora Alessandra comentou, avaliar os nossos trabalhos. Isso é um grande princípio que eu aprendi nesse tempo na Federal, é avaliar. Tudo que nós fizermos, a gente precisa voltar, avaliar, ver se está satisfatório, se o que foi feito precisa ser modificado, se deve manter. Então, nesse momento eu estou avaliando, como o Hugo falou, o protocolo de avaliação. Né? Acredito na avaliação, penso que dá para mudar, né? Tem alguma coisa que de repente a gente precisa rever.
e eu avalio, busco evidências de validade no protocolo. Posso comentar com vocês em outro momento, eu vou falar pouco dessa parte do meu projeto, vou falar em outros aspectos da avaliação, mas se precisarem a gente pode falar um pouquinho, tá? Eu gostaria que a gente fizesse, para falar das contribuições da avaliação, a gente fizesse uma retrospectiva. Eu acho que nós precisamos saber de onde nós viemos, onde nós estamos, para que a gente possa pensar o que dá para fazer, o que dá para melhorar a partir de um olhar para o passado. E eu encontrei essa imagem que eu achei, no mínimo, bastante reflexiva. Trânsito, um automóvel numa via, e ele tem noção dos próximos passos, dos próximos 100 quilômetros, talvez 100 metros, 1 quilômetro. E ele tem também uma visão do retrovisor. Nós podemos ali observar pelo retrovisor tudo que já passou. Podemos olhar o que está adiante, os próximos passos, mas devemos olhar o que veio antes de nós. E aí, nesse exercício, voltando para a academia, como o Rubem falou, essa importância da prática, eu aprendi a buscar no passado o que os teóricos antes de nós produziram. Porque eu preciso avaliar o que eu estou fazendo a partir do que eles já visualizaram. E eu gostaria que você mantivesse em mente essa imagem aqui durante a minha fala. Porque nós vamos falar das contribuições da avaliação psicológica e precisamos voltar lá no passado e saber um pouquinho do panorama da história da psicologia do trânsito. Bom, com a fabricação do automóvel, nós temos ali no final do século XIX um progresso, os automóveis sendo usados para vários fins, e com a chegada desse progresso, dessa indústria automobilística, chega também a preocupação com as questões de trânsito. Os acidentes, que são os eventos de trânsito, na verdade, começaram a ocorrer problemas no trânsito, na convivência entre todos nesse sistema, e surgem os primeiros códigos. Código da Alemanha, de 1901. Então, nós temos no final do século XIX, começo do século XX, essas preocupações, e podemos pensar que aí já iniciam os primeiros passos da psicologia do trânsito. Nós temos a informação histórica, então, de 1912, em Munsterberg, em Nova York, fazendo testagem já de motoristas dos bondes. Temos na França, em 22, nós temos aí Miri Lopes, na Espanha, German também, e todos eles preocupados em perceber as reações fisiológicas, quais eram as necessidades, as questões de atenção que esses motoristas precisavam ter para manter a segurança no trânsito, manter a segurança do trabalho que eles estavam realizando, porque eram motoristas profissionais. Então, os primeiros passos da psicologia foi com a psicotécnica, que eram as avaliações no início do século XX. Havia uma preocupação com essa segurança no trânsito que foram surgindo algumas reuniões, tanto na Europa, vários países da Europa, nessas reuniões de transporte e psicologia, também Estados Unidos estavam participando, e nessas reuniões que aconteceram em 1920 e 21, em Viena, acho que alguns países ali da Europa, Barcelona, essas reuniões fica acordado que todos os países da Europa e esses que estavam reunidos passariam a fazer a psicotécnica. Já vinha sendo feita, como eu mostrei, mas a partir dali se faria como norma, para evitar esses acidentes, para evitar essas questões que estavam acontecendo no trânsito. Ali havia um modelo teórico da época que sustentava essa avaliação, que sustentava a psicotécnica que era realizada, que é essa teoria da propensão a acidentes. Se acreditava que algumas pessoas possuíam mais propensão do que outras a se envolver em acidentes. E aí tudo isso, claro, que sustentava. Se eu consigo prever, a partir de uma testagem, quem serão aqueles que vão se envolver em acidentes, em situações perigosas, vamos testar, vamos avaliar e evitar que esses eventos aconteçam. Na mesma linha, ali também no começo do século XX, nós temos no Brasil os primeiros passos da psicologia do trânsito.
nós temos os trabalhos de Roberto Mange. Roberto Mange, gente, ele foi um engenheiro que veio para o Brasil, da França, e ele começou seus trabalhos auxiliando na parte da industrialização. Tá? E daí, seguindo em diante, nós temos o Miri Lopes. Miri Lopes é alguém bem conhecido de nós, né? Todos nós que trabalhamos com avaliação, temos aí o contato com o Miri Lopes, porque tem o PMK, que muitos de nós também já utilizamos, né? Então, gente, a gente tem no Brasil também essas questões acontecendo, né? E em 53, nós temos as primeiras avaliações, né? Assim, sendo instituídas pelas resoluções do CONTRAN, né? A seleção de motoristas, ela começa no Rio de Janeiro, assim como mais fortemente porque era o DETRAN que estava equipado na época. Tá? Em 62, nós já temos uma expansão, aí já passa para todos os motoristas. Aí não era só os profissionais que vinham lá de 53, 1920, agora já eram para todos. Até aqui, pessoal, nós éramos só profissionais do psicotécnico. Éramos só profissionais que atuávamos com seleção de motoristas. E tudo que a gente ouviu mais cedo dos nossos colegas não era realizado. Né? Era só a avaliação psicotécnica que era o grande forte. Seguindo, nós temos assim alguns movimentos no Brasil acontecendo que foram sustentar e ajudar naquilo que nós temos hoje de trabalho. Com a criação do Conselho Federal, da instituição, na verdade, da psicologia antes, em 62, começou-se a organizar os trabalhos. Em 74, nós temos as criações do Conselho Federal e dos regionais, e isso apoiou o desenvolvimento do trabalho do psicólogo. E em 81, nós temos um marco histórico. Nós temos o trabalho de Rosa Straten, que muitos de nós lemos, né? Nós que trabalhamos com trânsito. E esse trabalho, essa chegada de Rosa Straten, traz assim, um novo tom ao trabalho que seria realizado, que estava sendo realizado, que era só a psicotécnica. Ele começa a fazer aquilo que a Alessandra falou, olhar para fora, participar de alguns eventos internacionais, propor pesquisas, abrir especializações, apoiar a especializações, algumas especializações e congressos também passam a acontecer no país. Na época dele, na década de 80, uns 5 congressos no Brasil, um congresso internacional. Isso para nós é um marco histórico, né? Porque a psicologia do trânsito, ela tem uma questão que muitos pensam que é só avaliação de motoristas. E nós temos um grande trabalho diário de dizer que não só isso. Que a gente faz avaliação psicológica de motoristas, mas dá muito mais a que ser feito. Há bastante coisa também que dá para ser realizado. E ele mostrou isso. Participou de congressos, viu o que estava sendo pesquisado, e ele viu uma outra questão. Aqueles países que eu citei lá no início, que na década de 20, ali, 1920, acordaram em fazer avaliação, passaram a deixar a avaliação. Na década de 80, ele elaborou uma pesquisa e enviou para algumas universidades para fora, na Europa, e ele cita no artigo de 86, Psicologia Social e Trânsito, que retornou para ele alguém de uma professora de uma faculdade na Inglaterra, e ela dizia que não estavam mais realizando naquele momento a avaliação, a psicotécnica, porque não se tinha convicção de que aquele protocolo, de que aquela avaliação, ela era capaz de mostrar aos estudiosos e aos avaliadores que ela seria capaz de tirar do trânsito os infratores ou aqueles que provocariam os eventos de trânsito, as tragédias viárias. Então ele traz uma reflexão que sempre como avaliadora, sempre me chamou muito a atenção. Ele diz assim, não vamos travar uma batalha com a avaliação psicológica, mas devemos olhar para essas questões e pensar o que mais dá para fazer, de que maneira eu posso melhorar, de que maneira eu posso ter certeza que a avaliação tem esse potencial que nós acreditamos, porque trabalhamos com isso, tem essa visão de que o psicólogo do trânsito é um avaliador, né, de motoristas,
Então, se a gente faz, e somos um grande número que fazemos, né, somos 15 mil psicólogos, num dado que nós temos do ano de 2012, um relatório do Conselho Federal, que diz que eram 15 mil psicólogos. Se somos tantos, precisamos ter essa convicção do que está sendo realizado. Então, essa, para mim, quando eu olho pelo retrovisor daquela imagem que eu mostrei a vocês, é isso que fica, o alerta e um legado. Né? Os teóricos que vieram junto com o Rosestrada, não foi só ele, outros profissionais da época, nos trazem esse entusiasmo em pesquisar, fazer, contribuir, assim como todas as outras ações que a gente ouviu aqui mais cedo. Cada uma delas tem um papel, mas a avaliação também tem esse papel, e a gente precisa ter convicção do que está sendo realizado. A gente viu, então, de onde nós viemos. Tiveram todas essas pessoas que contribuíram, essas reuniões que foram sendo realizadas, foram sendo avaliadas. E aí, agora, onde nós estamos? Em que momento nós estamos? Bom, nesse momento, nós temos a psicologia do trânsito preocupada com a circulação humana, com essa mobilidade humana. Todas as ações que comentamos e que vimos mostram essa preocupação. Temos também o apoio do Conselho Federal, assim como houve no passado. Se a gente estudar o livro O Comportamento Humano, que é uma literatura de acesso a todos aqui, da Maria Hoffman, que ela é organizadora, você vai encontrar esses relatos históricos, assim como vários outros, e ela mostra que o Conselho, nessas ocasiões, já incentivou a abertura de comissões tanto de avaliação como comissões de trânsito, para discutir o trabalho que estava sendo realizado e para o que mais poderíamos fazer para ajudar nessa diminuição. Amplia, então, o trabalho dos psicólogos do trânsito, que não mais só com avaliação psicológica de motoristas. Ela se transformou forte. Né? Nós temos hoje, assim que a gente estuda nessa literatura internacional, teóricos de vários lugares. Nós temos da Finlândia, temos Sumala, temos no Chile, Moyano, nós temos perto aqui na Argentina, Ledesma, temos na Espanha muita gente produzindo e vários outros que posso estar esquecendo além de nós. Aqui na Federal, na UNB também, o professor Guinter. Então nós temos um trabalho grande em pesquisar para prevenção de situações, de eventos trágicos do trânsito. A propaganda, de novo, né, que a Alessandra já comentou, mas nós temos ali essa linha específica. E isso muito me honra, sabe, de ser um de vocês, psicóloga avaliadora, em algum momento me entusiasmar, sentir a necessidade da pesquisa e encontrar tão perto de mim uma linha específica, psicologia no trânsito. A gente até tem alguns outros estudos, algumas outras linhas que até fazem algum trabalho em psicologia de trânsito, mas não especificamente. Aqui nós temos. Bom, e para onde nós vamos caminhar? E aqui, a OMS, gente, traz algumas informações de quais são os principais fatores dos acidentes, dos eventos trágicos do trânsito. E ela aponta, no ano de 2015, que álcool ao volante, velocidade, cinto de segurança, capacete, cadeirinha para crianças e celular agora seriam os fatores principais de risco. E como a gente comenta lá no grupo, são todos comportamentos humanos. Se são comportamentos humanos, eu e você, como psicólogos, estamos envolvidos. E essas pesquisas e essas informações, elas devem subsidiar de alguma maneira as nossas avaliações. Então, nós temos, claro, a técnica da avaliação, nós temos os manuais que nos orientam em termos de psicometria, da aplicação do teste, mas nós temos que nos preocupar com essas informações que pesquisa nos trazem. E eu trago assim que 90% dos eventos, esses autores comentam, são pelo fator humano. Então, são as pessoas que nós avaliamos, que de alguma maneira vão concretizar essas situações difíceis no trânsito. E nós, não acredito que seja só a avaliação psicológica que vá impedir o acidente, que vai impedir a situação de infração. Não é só a avaliação, mas se ela é realizada, e ela é realizada segundo as nossas resoluções para evitar essas tragédias viárias, nós temos que, de alguma maneira, ter convicção de que ela é capaz disso, de que ela é, sim,
preditiva, que é exatamente o que eu pesquiso, saber se ela é capaz totalmente de me mostrar, a partir daquele instrumento que eu estou utilizando, de me sinalizar de quem será o infrator. E aí nós podemos retirar ou trabalhar com esse motorista interessado em dirigir ou que já dirige profissionalmente, para que ele, então, conclua que seu desejo que é dirigir, mas nós temos que ter essa convicção. E aqui eu trago um dado até, assim, bem batido, em qualquer trabalho que a gente vá, que fale-se de trânsito, vai falar desse dado trágico. E até teve uma situação na Federal esses tempos que o professor disse, mas não tem uma outra justificativa social para vocês utilizarem para respaldar a pesquisa de vocês, que não sejam só essas mortes. Mas eu acho que é a preocupação de todos nós, é a preocupação quanto mães, pais, enfim, como cidadãos, para que isso deixe de ocorrer. E nós temos um dado da Organização Mundial da Saúde que no ano de 2013 morreram 1,3 milhões de pessoas no ano. E aí alguém hoje disse assim, nós precisamos trazer para mais perto de nós esse dado, essa situação, para que a gente possa sentir, para que possa mudar alguma coisa em mim. E aí eu fiz um cálculo. Se eu dividir então esse 1,3 milhões de pessoas que morrem por ano, pelos 190 países, que mais ou menos 190 países que a Organização Mundial coleta esses dados, eu vou ter o dado trágico de 3 mil mortes por dia. E aí isso começa a chocar mais. São 3 mil mortes por dia. Então, nas estradas e ruas, nós temos jovens, que nós sabemos que são jovens, por pesquisas também, jovens e do sexo masculino, que morrem, geralmente motociclistas ou pedestres, também as pesquisas nos mostram isso, morrendo. Vindo para o Brasil, nós temos também a mesma informação do ano de 2015, que são mais ou menos 43 mil pessoas morrendo em decorrência dos eventos. Trazendo para mais perto de nós essa informação, são 117 pessoas ao dia. E aí nós nos chocamos tanto com a tragédia da Chapecoense, que sim choramos, pelo fato de ser um fator humano, aquele piloto não abastecer, aquilo nos chocou e acontecer de uma vez só, tantos jovens com sonhos, mas também tantos outros jovens morreram ao dia. Né? Hoje, 117 pessoas morreram pelas questões de trânsito. Então isso te convida, como a gente hoje foi extremamente estimulado a pesquisar, a pensar, a agir, a fazer alguma coisa pelo trânsito. E o meu trabalho é a avaliação psicológica. Eu também tenho que fazer alguma coisa para que esses números deixem de existir, para que esses números diminuam, porque é minha tarefa. Eu não posso reclamar do outro que não está fazendo. Eu tenho que fazer a minha tarefa e avaliar se ela está sendo realizada da maneira melhor possível. E aí o questionamento que todos nós nos fazemos com a exposição, se realmente foi um acidente. Se há informações de que aqueles itens lá atrás eram os fatores de risco, e se nós não fazemos, eu posso dizer que é realmente um acidente? Acidente seria uma árvore cair, como o soldado disse mais cedo, a ponte, por conta da chuva. Agora, se eu não usei o capacete, não afivelei da maneira correta, se eu resolvi exceder a velocidade, se eu bebi, se eu não fiz a retenção correta da minha filha, do meu filho no automóvel, isso eu não posso dizer que foi um acidente. Então, quero fechar falando desse princípio geral, que Ledesma aqui da Argentina fala que melhorar as condições de trânsito e a qualidade da mobilidade humana, isso é um dos princípios do nosso trabalho como psicologia do trânsito. E se eu faço avaliação psicológica para o contexto do trânsito, isso também tem que estar em mente para que eu faça esse meu trabalho. Tá? Então essa é a minha contribuição, eu vou passar para as colegas que vão falar de outros aspectos e ficou para mim fazer um pouquinho dessa retrospectiva. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer a presença também de todos os inscritos e profissionais, estudantes interessados e que também trabalham, atuantes na área da psicologia do trânsito, e parabenizar os organizadores do evento, né, o CRP, ao Hugo, que é o nosso coordenador da Comissão Mobilidade e Humor em Trânsito e idealizador
do evento, do encontro, do primeiro encontro, e da reativação da comissão também aqui no Conselho, né? E eu espero que o ano que vem a gente possa estar aqui realizando também, participando do segundo encontro, e que seja num lugar maior, né? Bom seria, né? Precisasse ter um auditório maior, né? Tomara, né? Então, vamos lá. Bom, eu vou falar sobre a avaliação psicológica no contexto do trânsito mesmo, né? Eu começo falando, então, que a área da avaliação psicológica no contexto do trânsito, ela é a atuação mais antiga, como a Sandra acabou de expor aqui, né? Mais antiga e também a mais conhecida da área, da especialidade da psicologia do trânsito. Ela é a área de atuação da grande maioria dos profissionais que tem essa especialidade, né? O Hugo agora acabou de atualizar o dado, parece que são em torno de 30 mil profissionais que têm essa especialidade no Brasil. Aqui no Paraná tem 350? 340 ativos trabalhando. Trabalhando, 340 ativos. E eu acho que talvez é uma das áreas da psicologia mesmo que gera maior economia e empregabilidade mesmo hoje no Brasil. O psicólogo do trânsito, para atuar com a avaliação psicológica hoje, obrigatoriamente ele tem que ter o título de especialista em psicologia do trânsito, que é um título concedido pelo Conselho Federal de Psicologia, através da prova de títulos, ou do curso de especialização em psicologia do trânsito, reconhecido pelo MEC e aprovado também pelo CFP, pelo Conselho. Claro, deve estar em dias aí com todas as obrigações perante o Conselho, atualizações, e também cumprir aí exigências legais e administrativas determinadas pelos órgãos nacionais e estaduais de trânsito. Desde 2009, então, a avaliação psicológica para a obtenção da CNH no Paraná, ela é realizada pelas clínicas de trânsito credenciadas ao Detran. Então, a avaliação psicológica, ela tem como princípio a realização de uma perícia para avaliar a saúde mental, habilidades cognitivas, tendências e características da personalidade dos candidatos à Carteira Nacional de Habilitação. A avaliação psicológica hoje ela é um requisito, é um critério para a obtenção da primeira habilitação, do processo de primeira habilitação, para a inclusão da sigla do IAR, que é para motoristas profissionais que transportam bens, cargas ou pessoas. Tem que ter avaliação psicológica na renovação de 5 em 5 anos da sua renovação da habilitação. Reabilitação de condutor, então aquele condutor que teve a carteira cassada. Reabilitação de permissionário, aquele condutor que perdeu a carteira no seu primeiro ano de permissão. Registros estrangeiro para fins psicopedagógicos, instrutor de autoescola. Estou esquecendo de mais alguma opção, não, né? Acho que são só essas, né? Que faz avaliação psicológica por requisito mesmo. E tem como premissa, então, a atuação no momento da avaliação psicológica, a prevenção, objetivando identificar comportamentos e habilidades adequadas, tanto para a condução do veículo automotor, quanto também para o posicionamento desse candidato no contexto geral do trânsito, de uma maneira prudente e segura. Então, através de técnicas psicológicas de uso exclusivo de psicólogos e cientificamente comprovadas, como a entrevista, a observação e a aplicação, interpretação, análise de testes psicológicos, são avaliados no momento da avaliação psicológica. Capacidade para perceber, reagir, prever, se decidir perante o estímulo, habilidades psicomotoras, características da personalidade, como equilíbrio emocional, estabilidade, sociabilidade, controle da agressividade, autocontrole emocional, controle de tolerância e frustração, impulsividade, entre outros, uso de substâncias também, né? Entre outros aspectos que inferem uma correlação com a ocorrência de acidentes de trânsito. A resolução do CONTRAN, a 425 de 2012, que ela vem substituir a 267 já de 2008, ela manteve a indicação de 6 processos psíquicos que devem ser avaliados, aferidos aí no momento da avaliação psicológica, que são esses 6. Tomada de informação, processamento de informação, tomada de decisão, comportamento, autoavaliação do comportamento, autopercepção e traços da personalidade. Então, seguindo esses critérios da avaliação psicológica hoje, ela hoje no Paraná, a gente pode dizer que ela é muito mais completa, muito maior, é mais rigorosa também do que era feita antigamente, e ela é composta por 2 etapas, que
são obrigatórias e complementares, que é a entrevista individual, que é hoje de caráter inicial, dura em média de 30 minutos, e a avaliação, a aplicação coletiva dos testes psicológicos, que eles são para aferir as habilidades mínimas para a condução veicular, e esse momento pode durar até 2 horas da avaliação coletiva. Então, são 2 etapas que hoje acontecem no Paraná ao mesmo dia. Muitas vezes o candidato pode agendar nas clínicas credenciadas até no mesmo período, faz a entrevista primeiro e depois a aplicação coletiva dos testes, que é coletiva, em grupo, com algumas exceções, porque tem alguns processos de habilitação, como o registro de estrangeiro, que é feita a avaliação hoje toda individual, para deficientes auditivos, e para candidatos para instrutor da escola, para fins pedagógicos, também ela é realizada individualmente todo o processo, entrevista e aplicação dos testes. Mas a grande maioria dos candidatos dos outros processos, que tem um número maior de processos, é para aplicação coletiva mesmo dos testes. A aplicação dos testes ela é feita coletiva nesses outros processos, porque justamente, independentemente do objetivo do processo de habilitação, todos devem ser submetidos à aferição das mesmas áreas. A entrevista individual, então, ela é uma entrevista semi-estruturada, ela é uma entrevista mesmo, não é um questionário que o candidato preenche, é uma entrevista, é uma conversa, que tem o propósito de investigar e coletar informações a respeito da vida desse candidato. Seu histórico familiar, escolar, profissional, valores, opiniões, objetivos, desejos em estar se submetendo a esse processo de habilitação, aspectos da vida social, indicativos de saúde, autopercepção, perspectivas de futuro, o entendimento que o candidato tem sobre o trânsito, como lida ou como lidaria em situações difíceis no trânsito. E as habilidades cognitivas mínimas avaliadas mediante testes específicos para a aferição dessas funções mentais são a memória a curto prazo, raciocínio lógico-matemático, 3 tipos diferentes de atenção e características da personalidade, tendências de comportamento que são avaliados através de um teste de personalidade para aplicação específica no coletivo, quando ela é feita coletivamente, a avaliação, e também em conjunto com informações coletadas na entrevista e também na observação do profissional. A conclusão dessas 2 etapas desse processo pode indicar 3 tipos diferentes de resultado, que é apto no processo de habilitação, inapto temporário ou inapto definitivo, que a gente chama, que é o inapto mesmo. Apto quando o candidato apresenta quesitos adequados para a condução veicular segura, não apresenta indícios ou tendências de comportamento de risco. Inapto temporário, caso esse candidato então não apresente um desempenho satisfatório nas áreas psicológicas aferidas, ou tenha apresentado algum dados aí que possam oferecer riscos a exercer essa função aí da direção veicular, no que se refere a aspectos emocionais e comportamentais avaliados, mas que seja passível de adequação, então esse candidato ele é considerado inapto temporariamente, para que nesse tempo, nesse período, ele possa se adequar, possa receber encaminhamentos e orientações necessárias e retornar na clínica, então, para que seja realizado em um atendimento individual as complementações necessárias para investigar, aprofundar a investigação aí de uma ou mais características psíquicas que possam vir a comprometer as habilidades desse candidato no momento da direção veicular, evitando então riscos para ele e também para o contexto do trânsito onde ele vai ser inserido, E caso seja concluído que esse candidato então não apresente desempenho condizente para essa condução veicular e nenhuma perspectiva de adequação, aí sim esse candidato ele é considerado inapto no processo de habilitação. O profissional que trabalha com isso, então, que trabalha com avaliação psicológica no contexto do trânsito, ele hoje trabalha com esse foco, que é a intervenção preventiva na identificação de possíveis comportamentos de risco para o trânsito. No entanto, a gente não pode garantir, mas pode garantir que uma pessoa aprovada na avaliação psicológica, ela nunca vai se envolver em acidentes de trânsito. Da mesma maneira que uma pessoa aprovada no exame médico, no exame de aptidão física e mental realizado pelo médico do tráfego, também não se pode garantir que ele nunca vai se envolver em um acidente de trânsito. Da mesma maneira que o candidato que foi avaliado pelo instrutor do Detran e foi apto no exame prático, também não pode dizer que ele nunca vai se envolver em acidente de trânsito.
Então, essa expectativa realmente dessa garantia é bem complicado. Em qualquer área também da avaliação psicológica mesmo, em outras esferas também é uma predição mesmo. Em outra avaliação, a gente não pode dizer que aquele paciente, aquela pessoa nunca vai ser acometida por um transtorno psiquiátrico ou desenvolver uma dependência a alguma substância ou uma dificuldade de aprendizagem, só com a avaliação psicológica que foi feita previamente, né? Dessa forma, então, o psicólogo especialista em psicologia do trânsito, que trabalha com avaliação, então, ele além de avaliar se a pessoa que quer dirigir um veículo automotor apresenta esses quesitos adequados para realizar essa função, ele atua como um agente de transformação, no momento em que ele promove a conscientização do respeito ao coletivo, do respeito às regras, do respeito às leis de trânsito e da importância de todas as áreas aferidas na avaliação psicológica para a condução de um veículo automotor com sabedoria, com consciência, com prudência e com segurança. Então esse também é o intuito que a gente tenta sempre deixar isso muito claro no momento que está fazendo a avaliação com o candidato, de que esse exame psicológico prévio, ele sim constitui uma ferramenta hoje indispensável nesse contexto. Então, a gente pode dizer que hoje, decorrente do aprimoramento e da busca constante da evolução na qualidade da avaliação psicológica para a obtenção da CNH aqui no Paraná, a gente pode dizer isso, né, no que diz respeito às qualificações dos profissionais que a realizam, a determinações legais, critérios, especificidades que hoje devem ser observados pelos DETRANS, né, pelos órgãos nacionais e estaduais de trânsito e pelas clínicas credenciadas também, o tempo de atendimento e o profissionalismo no contato com esse candidato a CNH cresceu, aumentou, o que acaba incrementando aí o papel educativo que o psicólogo do trânsito também acaba desempenhando no momento da avaliação psicológica. Então, por isso que é um momento que ele acaba indo hoje além da perícia, né? Não é só uma perícia, tanto que o nome é avaliação psicológica, não é só perícia mais mesmo, né? E infelizmente, na realidade do nosso país, né, a entrevista individual, que é a primeira etapa da avaliação psicológica para a obtenção da CNH, é o primeiro e talvez o único contato direto com o psicólogo para milhares de pessoas, o que faz com que esse momento vá além da perícia e se torne educativo e, em muitos momentos, até terapêutico. Então, é um atendimento qualificado que promove o reconhecimento da profissão e da avaliação psicológica pela sociedade, transformando o contato com o psicólogo do trânsito em uma experiência relevante, surpreendente, positiva, independentemente do resultado do processo. Esse é um reconhecimento que a gente acaba tendo mesmo, que é o melhor, que a gente acaba tendo no momento que faz a avaliação, né? Então, eu finalizo a minha fala com essa citação de 3 autores bem conhecidos nossos mesmo, né? Que eles dizem que na complexa atividade de conduzir um veículo, praticamente todo o conjunto de fatores e processos psicológicos ele está em funcionamento. Diante disso, talvez não haja razão mais assertiva do que essa para mobilizar os psicólogos a produzirem estudos e pesquisas que auxiliem na compreensão do comportamento humano das pessoas no trânsito, com o intuito de propor intervenções que possam mesmo diminuir os efeitos destrutivos que os acidentes ocasionam. E agora eu passo para a Karine finalizar a fala.